A vida de São Luís de Montfort, ele para ser santo teve que sofrer muito. Perseguições, tristezas, críticas, foi envenenado, terá morrido por causa disso. Ele morreu muito cedo, com 43 anos. A partir do momento em que foi envenenado pelo menos 2 vezes, a sua saúde começou a decair até que morreu, mas deixou uma grande obra. Então, São Luís de Montfort nasceu num dia 31 de janeiro de 1673, em Montfort, por isso é que o nome é São Luís Maria Grignon de Montfort. Na França, o seu pai chamava-se João Batista Grignon de Bachelray e a mãe Joana Visuel de Chesnay. Desde pequeno, ele teve uma educação nos moldes tradicionais da Igreja Católica. Tinha uma prática da fé que nascia em casa e era apresentada em casa, desde a infância. Nem casa aprendeu o amor à oração, ao crucifixo, às imagens, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e aos santos, como por exemplo está a acontecer com Uriel. E é verdade. Então, nos primeiros anos, ele admirava muito o pároco dele. E o que é que fazia o pároco dele? Chamava-se o abade, era Julien Bellier. Era missionário itinerante, saía por fora e outras terras a fazer missões, a pregar missões entre os pobres, e aquilo o cativava. Fez-lhe nascer dentro dele também um bichinho para isso. Então, um dia, o seu benfeitor, já tinha ele, ia completar 20 anos, enviou-o para Paris, para São Sulpício. Quem for a Paris, há uma igreja enorme, a igreja de São Sulpício, então era para esse seminário. Mas depois o dinheiro começou-lhe a faltar para ele fazer a formação. No entanto, teve de arranjar trabalhos e fazer outras coisas. Por exemplo, ele velava muito os defuntos, usava toda a noite e começou a ficar muito doente, não é? Depois teve de ser internado. No entanto, frequentou a Universidade de Sorbonne, onde ouvia palestras sobre teologia. E, nos planos de Deus, ele encontrou um emprego em São Sulpício, nessa mesma igreja e nesse mesmo seminário, em julho de 1695. Já ele tinha 22 anos. Esse São Sulpício foi fundado por um senhor chamado Jean-Jacques Ollier, que era um dos principais sacerdotes e foi um dos principais também que difundia a escola francesa de espiritualidade. Há várias escolas de espiritualidade, não é? A carmelita, a franciscana, a beneditina. A escola francesa de espiritualidade do século XVII e XVIII funda-se na encarnação de Jesus. Por exemplo, a carmelita é Deus é tudo, nós não somos nada. A espiritualidade franciscana é seguir a pobreza de Jesus. São Luís de Montfort seguiu esta escola de espiritualidade, cujo tema principal era a encarnação de Jesus, o Deus menino, o menino Jesus. É a principal vivência desta escola de espiritualidade. Então, ele foi nomeado bibliotecário da igreja e do seminário, da Basílica. E ele começou a devorar os livros todos, entre os quais havia muitos de Nossa Senhora. E aquilo fez crescer dentro dele uma grande fome por esta espiritualidade e também por Nossa Senhora. Então, no ano de 1700, ele foi ordenado sacerdote e foi atribuído à diocese de Nantes. Mas, antes de haver essa pregação, ele também foi ermita durante 4 anos. Ele foi padre de só 16 anos, passou 12 a fazer missões e 4 como ermitão, sozinho, como faziam e fazem também hoje as ordens de clausura. Ele, nesse mesmo ano que foi ordenado, escrevia assim: eu estou perguntando continuamente nas minhas orações para que os meus padres preguem missões e retiros no âmbito da proteção de Nossa Senhora. Este pensamento inicial acabou por fazer com que fizesse a congregação da Companhia de Maria. Na mesma época, reuniu-se com uma senhora chamada Maria Louise Trichet e foi nomeado capelão do Hospital de Poitiers. Que engraçado! Capelão do Hospital de Poitiers, onde esteve 4 anos
onde esteve alguns anos no serviço como capelão. Então, São Luís nem sempre foi compreendido. Tinha um temperamento forte, era muito austero, muito duro, mas isso contrastava ao mesmo tempo com a sua extrema simplicidade e humildade. Ora bem, isto parecia ser uma mistura explosiva e fez com que ele tivesse muitos opositores. Crescessem muitas resistências, antipatias com as autoridades e também com o clero, especialmente com o clero. Um dia, por exemplo, numa das suas missões, como é que ele fazia as suas missões? Sei lá, estava, por exemplo, na mesma paróquia, fazia 33 pregações, ao fim fazia esta consagração que nós vamos fazer e deixava uma confraria Nossa Senhora do Rosário, porque ele depois no fim também foi recebido como da terceira ordem dos dominicanos, aí também a devoção ao Santo Rosário ainda aumentou. Então um dia, no meio daquele fervor todo, ele disse às pessoas: todas as porcarias que tendes em casa, maus livros, coisas de reikis, yogas, estou a falar para agora, amuletos, tilais, coisas que bruxos nos mandaram fazer, maus filmes, más músicas, budas, tudo o que for do mal, vamos juntar tudo aqui à frente da igreja na praça e vamos deitar fogo a tudo. Nesse ímpeto estavam decididos a fazer isso. No cimo da fogueira colocaram um enorme demónio desenhado em papel para arder tudo. Nisto chega o vigário-geral, o senhor de Villeroy. Chega ao vigário-geral, o ambiente ficou tenso, ele foi para o púlpito da igreja e, frente ao missionário que pregava, fez um discurso violento a atacá-lo. E com ânimo resignado, São Luís de Montfort ajoelhou-se diante dele, ouviu humildemente, sem sequer abrir a boca para se defender, e tudo aquilo que fez por zelo e por amor à Igreja. Obedeceu e afinal não queimaram nada. Então a popularidade de São Luís de Montfort era tão grande que isso incomodava os clérigos. Eles não gostavam. Não é? Quem é que é esse que vem lá de Montfort? Então, mas de Montfort pode virar uma coisa de bom. Então, mas ele, um mafarrico desse, uma pessoa que não vale nada, um pobrezito, agora tem tanta fama. Não é? Eles não gostavam. E então havia duas coisas que estavam muito infiltradas na Igreja e que tinham de ser combatidas nesse tempo, que era o jansenismo e o galicanismo. O que é o jansenismo? O jansenismo foi iniciado por um senhor chamado Cornélio Jansénio, que viveu de 1585 a 1638, era bispo de Ypres, e defendia um rigorismo extremo, negava o livre-arbítrio e dizia que a natureza por si só era incapaz de bem. E para eles os sacramentos quase nunca era preciso serem usados. Portanto, era um erro. O galicanismo, que era um movimento que tinha uma forte influência política, inclusivamente com o rei Luís XIV, defendia a independência administrativa da Igreja de cada país em relação à Santa Sé, que estava sob o controle do Papa. Então estes dois grandes erros que se viviam no tempo de São Luís de Montfort, que ele tinha de combater. Cansado de tanta coisa, com tanta perseguição, o São Luís decide falar com o Papa para o mandar para o outro lado, em 1706. Foi ter com o Papa Clemente XI. Ele foi a pé, jejuando, sem dinheiro, pedindo esmola, abandonado à providência de Deus, só levou consigo uma Bíblia, um breviário, um crucifixo, um terço, uma imagem de Nossa Senhora e um bastão na mão para se defender. Só levou isto, não é? O missionário. Andou durante 90 dias 1450 quilómetros. Chegou extenuado. Teve de fazer muitas alterações à rota porque a situação militar e política nos países da Europa era difícil. Ele teve de andar muitas vezes aos zigue-zagues. Chegando a Roma, encontrou-se com o Papa. E então o Papa respondeu-lhe perante a sua proposta: vós tendes um campo bastante grande na França para exercer esse vosso zelo.
Não vás de algum modo para outra parte. Trabalhai com uma perfeita submissão aos bispos e cujos dioceses fordes chamado. Deus, com esse meio, abençoará os vossos trabalhos. Montfort, então, tem de regressar à França, porque era a vontade de Deus. Ele apresentou também ao Papa Clemente um crucifixo e pediu que o Papa concedesse indulgência plenária às pessoas que o beijassem na hora da morte e pronunciassem os nomes de Jesus e Maria contritos pelos seus pecados. Então, o santo costumava distribuir também várias cruzes de papel com o nome de Jesus e Maria nas suas missões. O santo costumava distribuir estas cruzes àqueles que ouvissem os seus 33 sermões. 33 sermões ao fim de cada missão. O Papa Clemente XI deu-lhe o título de missionário apostólico, recomendou-lhe que ensinasse a doutrina cristã nos povoados e às crianças e que fizesse renovar em toda a parte o espírito do cristianismo com a renovação das promessas batismais, que é o que significa esta consagração. Não é nada mais do que a renovação das promessas do batismo. Então ele, o Papa, recebeu um estímulo necessário, não é? Estava um bocadinho desanimado e era preciso, mas o Papa disse, não, é lá que tu és preciso, não é noutro sítio. Incrível. Incrível, uma pessoa quer fugir, quer ir para o outro lado, e diz, não, o teu lugar é aqui, Deus quer-te aqui, não é? Então o seu lema era, só Deus, Deus solo, tudo para Deus. A espiritualidade mariana dele, mais do que ser uma espiritualidade mariana, mas espiritualidade cristocêntrica. Depois vamos ver a fórmula que ele dizia. Uma coisa muito interessante que também aconteceu foi que ele tinha um sacerdote que o admirava muito e queria segui-lo nos seus trabalhos. Esse sacerdote chamava-se, que foi o seu sucessor, o padre René Mulot, que estava bastante doente. E um dia São Luís de Montfort, de certeza que já tinha o conhecimento dos planos de Deus para ele, poderia ser o seu sucessor, disse-lhe assim, se quiseres seguir-me e trabalhar comigo pelo resto dos teus dias, os teus males vão desaparecer logo começares a trabalhar para a salvação das almas. Logo começou a exercer de novo o ministério, sentiu regressarem-lhe as forças, a saúde foi completamente restabelecida logo nos primeiros dias que seguia São Luís de Montfort no seu apostolado, sem sentir nunca mais nenhum incómodo. O seu sucessor foi curado de tudo. Teve que começar a fazer o apostolado. Incrível. Incrível. São Luís foi missionário até à morte, não é? Ele depois vai morrer no dia 28 de abril de 1716. Era bom que, a partir do ano que vem, vamos ter em atenção muito 3 datas. 25 de março, o que é que se celebra no dia 25 de março? A encarnação de Jesus, não é? Onde se baseia esta espiritualidade francesa, século XVII. A encarnação de Jesus, depois o 28 de abril, que é o dia em que se celebra na igreja São Luís de Montfort, e depois o dia de Natal, que é o dia em que o Menino Jesus nasce. 3 dias muito importantes que concedem indulgência plenária àqueles que fazem esta consagração. Volto a explicar o que é indulgência plenária. Nós no batismo recebemos uma parede branca. Tínhamos a mancha do pecado original, ela é retirada, passamos a fazer parte, pertença e propriedade de Deus. Já não pertencemos ao mal. E então, o que é que acontece com a indulgência plenária? A indulgência é um indulto. Um indulto é um perdão. Quando Barrabás foi liberto na Páscoa, foi um indulto. Recebeu um perdão total das suas penas. Quereis que vos solte, não é? Pilatos diz, quem é que quereis que vos solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Quando o Presidente da República, às vezes nos fins de ano, pelo Natal, dá um indulto de 6 meses, de algum tempo da pena, alguns saem. Não é? Muito bem. Então, a indulgência plenária é o perdão total dos nossos pecados e penas que devemos a Deus pelas nossas ofensas. Não é? Nós pecamos e colocamos um prego na parede. Com a confissão, o prego é retirado. Como é que fica a parede? Toda esburacada. Na indulgência plenária recebemos uma parede como no dia do batismo. Toda essa, que por justiça, toda essa
penitência que devemos a Deus fica toda perdoada. Queríamos pagar no purgatório, fica toda perdoada. Então, o que é preciso para receber a indulgência plenária, que podemos receber uma vez por dia? Então, confessarmos-nos, não ter nenhum apego a nenhum pecado venial, ter propósito de emenda, comungar. Depois, fazer a obra que a Igreja pede e rezar pelas intenções do Santo Padre. Por exemplo, no ano da Misericórdia podemos aplicar por nós, pelos vivos. Agora é pelos defuntos, não é? Então, por exemplo, vou dizer algumas obras que são indulgenciadas com indulgência plenária, total das nossas penas. Participar 3 dias num retiro, ler meia hora a Bíblia, fazer adoração, geralmente é 1 hora. Hoje podeis receber uma indulgência plenária, todos que vão à adoração. Indo à missa comungando, em estado de graça, e rezar pelas intenções do Santo Padre, o Credo, Pai Nosso, Ave Maria. Então, continuo outras obras, rezar a Via Sacra numa capela numa igreja, rezar o terço em comunidade, receber a bênção do Papa, nem que seja por televisão ou rádio, bênção papal. Portanto, há muitas obras para recebermos a indulgência plenária. Não é? Mas mesmo pela televisão? Mesmo pela televisão ou pela rádio. Sim. Eu pensei que fosse só pessoalmente. Não. Eu pensei que era só pessoalmente. A igreja é muito boa. É muito rica. A igreja é muito boa. E então, reparai que nós podemos receber todos os dias uma indulgência plenária e aplicá-la pelas almas do purgatório. Uma pessoa estaria 1000 anos, para nós, 1000 anos no purgatório. Vai diretamente para o céu, os 1000 anos ficam todos perdoados. Indulgência parcial, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, fazer jejum, penitências, orações, fazer o sinal da cruz, isso retira um bocadinho da nossa pena. A plenária é total, fica tudo apagado. É incrível. A Igreja tem tantas coisas boas para irmos para o céu, não é? E nós abandonamos isto tudo. Temos de regressar. Não é? Temos que regressar. Então, uma coisa que São Luís pediu antes da sua morte foi: eu, abaixo-assinado, o maior dos pecadores, quero que o meu corpo seja deposto no cemitério e o meu coração nos degraus do altar de Nossa Senhora. Mas nisto desobedeceram ao seu fundador, porque depositaram o seu corpo na igreja, aos pés de Nossa Senhora. Pronto, eles puseram o corpo todo, mas o coração estava lá. E então, na sua agonia, Monfort ainda encontrou forças para a tal cruz que trouxe de Roma para abençoar o povo que chorava por ele. Deles o benção com essa cruz, e aos 43 anos, no dia 28 de abril de 1716, falecia São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande apóstolo de Nossa Senhora. Ora bem, ele teve sempre influência sobre os papas. Influência sobre os papas, por exemplo, Leão XIII, Papa Pio X, Papa Pio XII e especialmente João Paulo II. Quem adquiriu esta edição do tratado, aqui fora tinha um cintozinho branco que dizia o livro de bolso de João Paulo II. Era o seu livro de bolso. A preparação para o seminário. Por exemplo, ele quando estava no seminário, escondido na Polónia, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, e quando trabalhava na pedreira, ele andava sempre com este livrinho e ia meditando para lhe dar força e coragem. Não é? Então, o Papa Leão XIII e Papa Pio X invocaram os escritos de São Luís de Montfort e promulgaram a sua visão mariana. A encíclica mariana de Pio X, por exemplo, Ad Diem Ullum, não foi apenas influenciada, mas penetrou pela Mariologia de Montfort. E que tanto Leão XIII e Pio X aplicaram a análise mariana de Montfort à Igreja também como um todo. Agora, mais particularmente, o Papa Leão XIII baseou-se nos escritos de São Luís para promulgar as 10 encíclicas sobre o Santo Rosário. O Papa Leão XIII escreveu 10 encíclicas sobre o Santo Rosário. O mesmo que teve uma visão no dia 13 de setembro de 1889, ao fim da Eucaristia, viu o demónio ir diante do trono de Deus fazer um desafio.
assim: dá-me 100 anos e eu vou destruir a tua igreja. E Deus disse: até te dou mais, mas jamais a destruirás. No fim, o Papa Leão escreve: São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Não é? A oração que nós rezamos. E mandei que fosse distribuída para toda a igreja, e ao fim de todas as missas, essa oração tinha de ser rezada, até ao Vaticano II, que o Vaticano II foi cortada. Curioso que agora o Papa Francisco para este mês diz: ao fim do terço rezem essa oração e à vossa proteção, não é? Porque a igreja está sob o ataque do demónio, está muito mal, portanto é preciso regressar a ela, não é? Então, este grande Papa, que ainda não compreendo como é que não está beatificado nem canonizado, não sei, escreveu 10 encíclicas sobre o Santo Rosário, fez essa oração de São Miguel Arcanjo, mais a Beata Maria do Divino Coração, que era alemã e que está incorrupta em Hermesinda. Eu já fui lá ver o seu corpo incorrupto, que viveu em Portugal há muito tempo, cá fez a sua missão. Jesus pediu-lhe, ela era uma grande devota e uma apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Jesus falou com ela várias vezes, era uma grande mística. E pediu, e Jesus diz assim: escreve ao Papa para que me consagre o mundo inteiro ao meu Sagrado Coração. E o Papa Leão XIII consagrou o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus no dia 11 de junho de 1899. E de onde é que saiu o pedido da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria? Balazar. Nosso Senhor, não foi Nossa Senhora, Nosso Senhor disse a Alexandrina: escreve ao Papa para que consagre o mundo ao Imaculado Coração da nossa mãe, da minha e tua mãe. Nisto, o seu diretor espiritual foi fazer um retiro aos bispos de Portugal. Os bispos fizeram esse pedido ao Papa e o Papa Pio XII, no dia 31 de outubro de 1942, fez a consagração de todo o género humano ao Imaculado Coração de Maria. Estes dois pedidos saíram do pequeno Portugal. Somos tão ricos e ninguém sabe isto. Vós já sabeis. Mas é incrível, somos tão ricos, tão ricos. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Então, na encíclica de Leão XIII sobre os 50 anos do dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1854, Nossa Senhora de Lourdes aparece 4 anos depois, à Santa Bernadette. E é por desculpar que diz: quem é que diz que é essa senhora? E ela vai dar aparição à casa dele: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Olha, ela disse que é a Imaculada Conceição. E o Papa pergunta: e tu sabes o que isso significa? Não, nunca ouvi falar. O dogma tinha sido proclamado há 4 anos, ela não sabia. E o Papa começou a acreditar nela. Então, outra vez, da sua encíclica sobre os 50 anos do dogma da Imaculada Conceição, o Papa Leão XIII ressaltou o seu papel na redenção da humanidade, que cita a Virgem Maria como medianeira e corredentora dentro do espírito das palavras de São Luís de Montfort. Foi o Papa Leão XIII que beatificou São Luís em 1888. Já ele fala da medianeira de corredentora, dogma que Nossa Senhora pede em Amsterdão, a seguir à Guerra Mundial. É o 5º e último dogma mariano. Nossa Senhora como medianeira, corredentora e advogada, medianeira de todas as graças, corredentora, ajuda a salvar as almas, unida a Jesus, e advogada e auxílio dos cristãos. E Nossa Senhora disse em Amsterdão: está aprovado pela Igreja esta aparição. O dia em que for proclamado o quinto dogma mariano, começa a derrota definitiva de Satanás no mundo. Ainda não foi proclamado, mas vai ser, porque ela disse que vai ser. E diz para pedirem ao Papa e aos teólogos da Igreja para que estudem isto e para que promulguem o dogma. Portanto, é curioso que em Garabandal a Conchita diz que o dia do milagre é um dia de uma grande graça para a Igreja. Poderá ser o dia em que seja definido esse dogma, não é? Vamos ao Papa Pio XII, que tive agora a dizer, não é? Consagrou o género humano ao Imaculado Coração de Maria. Ele tentou várias vezes fazer a consagração da Rússia a Nossa Senhora, como Nossa Senhora de Fátima pediu à irmã Lúcia,
Só que fez muitas vezes, mas no meu anúncio, mas fez sozinho, sem união com os bispos. Não foi válida. Tentou fazê-la várias vezes. A irmã Lúcia disse sempre que não era válida. Então, Papa Pio XII foi um pontífice com uma forte devoção mariana, não é? Ficou impressionado com o trabalho de São Luís. E quando ele o canonizou, no dia 27 de julho de 1947, disse: só Deus era tudo para ele. Devemos permanecer fiéis à herança preciosa que nos deixou este grande santo. Vamos agora ao Papa João Paulo II, santo. Ainda jovem seminarista, ele diz que leu e releu muitas vezes este tratado com grande lucro espiritual. E diz ele: então eu percebi que eu não poderia excluir a mãe do Senhor da minha vida sem obscurecer a vontade de Deus Trindade. Portanto, ele está a dizer que Nossa Senhora ajudou a perceber e a fazer a vontade de Deus. De acordo com a sua carta apostólica, o Rosário da Virgem Maria, onde vem promulgar os mistérios luminosos, eu acho que é do ano 2000. O seu lema pontifical, Totus Tuus, todo teu, foi inspirado na doutrina de excelência da devoção mariana e total consagração de São Luís de Montfort, como ele diz pelas suas próprias palavras. Então, os pensamentos escritos, o exemplo de São Luís Maria de Grignon, também foram apontados, por exemplo, na encíclica A Mãe do Redentor, também de São João Paulo II, com um distintivo testemunho de espiritualidade mariana na tradição católica. Ao falar com os padres monfortinos, o pontífice também declarou que a sua leitura do trabalho do santo Tratado da Verdadeira Devoção a Maria foi uma decisiva viragem na sua vida. Então, reparai que São Luís fez um legado importante à Igreja Católica que teve um impacto também muito forte. Ele dizia e escreveu à Maria Luísa Trichet, a primeira filha da sabedoria, diz: se fizermos qualquer coisa para não correr riscos por Deus, nunca vamos fazer nada de grande por Ele. Volto a repetir: se fizermos qualquer coisa para não correr riscos por Deus, nunca iremos fazer algo de grande por Ele. Congregações de São Luís de Montfort, que ele criou por vontade de Deus. Por exemplo, antes disso, o túmulo do santo, a sua casa, os locais em que viveu são agora alvo de peregrinações monfortinas, com cerca de 25 mil visitantes por ano. Agora é a propriedade conjunta das 3 congregações monfortinas que ele formou: os missionários de Montfort, as Filhas da Sabedoria e os Irmãos de São Gabriel. A Basílica de São Luís de Montfort, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, é uma estrutura impressionante que atrai um bom número de peregrinos a cada ano. Se Deus me ajudar, já estou convidado para daqui a 2 anos ir lá. Então, qual é que era o seu lema de vida? Só Deus. Esta era a sua espiritualidade, e a espiritualidade monfortina. Este lema repete-se mais de 150 vezes nos seus escritos. Com base neles, pode ser resumida esta espiritualidade monfortina através desta fórmula: para Deus, pela sabedoria de Cristo, no Espírito, em comunhão com Maria, para o reino de Deus. Cada uma destas expressões é um modelo de espiritualidade e vivência. Para Deus, pela sabedoria de Cristo, no Espírito, em comunhão com Maria, para o reino de Deus. Então, a Mariologia Monfortina faz esta abordagem, e agora vamos entrar um bocadinho mais no tema da consagração. A consagração total a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Nós falamos da consagração a Maria, mas a consagração não é Maria. A consagração é a Jesus, sabedoria encarnada, que é a espiritualidade desta escola francesa, do século XVII, cujo tema principal é a encarnação. Então, a consagração é a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Teve um grande impacto na Mariologia católica, tanto na piedade popular como na espiritualidade das ordens religiosas. Por exemplo, este tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem outro título também,
ou preparação para o reinado de Cristo. Também se chama assim. Segundo livro mariológico mais lido no mundo. O primeiro é As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, que no seu livro também propõe uma consagração. Descobri há pouco tempo. Também tem fórmulas de consagração. Então, sendo um dos autores clássicos da espiritualidade cristã, ele também é candidato e está a ser estudado para ser nomeado doutor da Igreja, como Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então este tratado é considerado um dos mais importantes e mais influentes livros marianos, também na atualidade, depois de 300 anos ter sido escrito. Depois, por exemplo, São Luís, eu já vos falei deste livrinho, tem O Segredo de Maria. O Segredo de Maria ele é muito interessante porque ele diz assim, ele diz que recebeu um segredo do céu e diz assim, eu recebi do céu o segredo para a santidade. E o segredo para a santidade é a devoção que eu vos ensino. A consagração total a Jesus por Maria. É o objetivo da consagração. É para se ser santo. E o céu disse que esse é o segredo. E o que é que ele explica neste livro? Diz que nós devemos ser recolocados no jardim do paraíso como Adão e Eva. Regarmos muito bem a nossa árvore e tratar dela, que é esta devoção, para que a seu tempo dê o seu fruto. E esta árvore só vai dar um e único fruto. E esse fruto é Jesus. O que é que ele está a dizer, por outras palavras? O que ele está a dizer é que o objetivo do Pai é que nós, como Maria, possamos dar à luz o menino Jesus. Isto chama-se o mistério do Natal. E Jesus não virá enquanto nós não formos outra Maria. Enquanto não formos outra Maria, não podemos dar à luz Jesus. Humildes, simples, obedientes, oração contínua, fé forte, alegria, levar a cruz. Isso é ser santo. É o segredo que ele ensina. Então este livrinho é um resumo do tratado. Pois quem quiser, 2 euritos. O que é isso? 2 euritos. Muito bom, hein? Muito, muito, muito bom. Ele tem mais 3 livros. Além do tratado e do segredo de Maria, tem, por exemplo, o segredo admirável do Santo Rosário. Tem mais 2. Eu não queria enganar-me nos nomes. Carta aos Amigos da Cruz, que foram cartas que ele escreveu, e o outro, acho que é o Amor à Sabedoria Eterna. Tem a ver outra vez com este dogma da encarnação. Tudo o que nós usamos no credo é dogma. Não se pode mudar, não se pode contestar. O Pai Nosso é dogma, certo? Dogmas são verdades reveladas por Deus pela Escritura ou pela tradição através de magistérios papais que não se podem mudar. Vamos fazer a pergunta que eu gosto sempre de fazer. Há 4 dogmas que têm a ver com Nossa Senhora. Quais são? Todo cristão deve saber isto. Se não sabeis, isso ficar a saber. 4 dogmas de Nossa Senhora. Alguns delas são festas muito importantes. Vamos lá. Um deles. Não, dogmas. Isso é uma oração. Dogmas. Ajudem-me. Não. Imaculada Conceição. Foi o último. 1854. Anteriores. Não. Virgindade de Nossa Senhora, outro dogma. Mais. Faltam 2. Que estão definidos pela Igreja. Estás a ver que é tão bom reunirmos para aprendermos estas coisas. Quando está no Calvário, o que é que Jesus diz para receber Nossa Senhora a São João como sua Mãe de Deus e Mãe dos... Faltam 1. Antes da Imaculada Conceição, foi proclamar... Não, foi em 1950, dia de novembro, foi o último. A Assunção de Nossa Senhora ao corpo e alma. Está bem? São os 4 dogmas marianos. Vai haver mais um, que Nossa Senhora disse em Amsterdão. Medianeira, corredentora e advogada. Está bem? Quem quiser ler o capítulo
A Lumen Gentium, o capítulo 8, fala de Nossa Senhora de uma maneira brilhante. Brilhante. Capítulo 8, está no Vaticano II, Lumen Gentium. É bom. Ok. Então, vamos continuar. Estão a gostar? Pronto. Eu também gostei muito de preparar isto. Ora bem. Então, São Luís, no Segredo do Santo Rosário, aquele livrinho que eu estive a mostrar, que é muito fácil leitura, faz uma abordagem de muitas perspectivas sobre o Santo Rosário. Fornece métodos específicos para se rezar o Rosário também com maior devoção. Por exemplo, nós já rezamos várias vezes o terço. Por exemplo, neste livro, O Segredo de Maria, vamos, por exemplo, aqui aos mistérios gozosos. Como é que ele costumava rezar o terço? Olhai. Primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Ofereço-vos, ó Jesus, esta primeira dezena para honrar a vossa encarnação no seio de Maria e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma profunda humildade. E no fim do Glória ele dizia que as graças deste mistério da encarnação desçam em nossas almas. Silêncio. Segundo mistério. Oferecemos, ó Jesus, esta segunda dezena para honrar a visitação da vossa mãe, a sua prima Santa Isabel, e a santificação de João Batista, e vos pedimos, por sua intercessão, a caridade para com o próximo. Era assim que ele rezava o texto. Terceiro, nós oferecemos ao Jesus este terceiro mistério, do vosso nascimento em Belém, e vos pedimos por ele, por a intercessão de Nossa Senhora, o desapego dos bens terrenos, o desprezo das riquezas e o amor à pobreza. Quarto, nós oferecemos ao Jesus esta quarta dezena, sempre oferecida ao Jesus, vossa apresentação no templo e a purificação de Maria, e por sua intercessão pedimos uma grande pureza do corpo e da alma. Então, como ele rezava, está aqui neste livrinho. Muito simples, mas profundo, forte, não é? Ele também às vezes costumava rezar o terço, ao fim de cada frase, colocava uma cláusula, como se, por exemplo, rezava na Idade Média. Como nós às vezes já rezamos na capela, por exemplo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que encarnaste, que nasceste, que sofreste, que foste coroado de espinho, que ressuscitaste, que subistes ao céu. Ajuda-nos, aqui, na coca, ajuda-nos a centrar-nos naquilo que estamos a rezar. Que encarnaste, que foste apresentado, que foste encontrado no templo. Santa Maria, isto ajuda muito. Ajuda-me. Antigamente as pessoas rezavam assim, desde a Idade Média, a partir do século IX, X, XI, chamadas cláusulas. Isto foi mencionado pelo Padre Messias, que era o grande Padre Mariano da nossa diocese. As cláusulas, não é? Isto é muito bom. Temos de regressar a isto. O mundo está a perder-se. As famílias estão completamente destruídas. Não só famílias que me separam, como os próprios pais, em que os seus filhos não se casam, para eles é uma dor imensa. Porque para os pais, eles dizem, eu já posso morrer a partir do momento em que os meus filhos estão casados, não é? Para eles é uma dor imensa. As pessoas vêm ter comigo, é uma dor. Então, divisão, não é? É o que o demónio quer. Ele quer dividir, não é? E está a atacar as famílias, está a atacar as igrejas. Esses 100 anos que Deus deu ao demónio ainda estão a acontecer, porque eu até te dou mais, não é? Até te dou mais. O cisma na igreja, divisão. Porque o demónio quer divisão. Para destruir as almas, para arrebanhar as almas para ele. Não é? Então temos de regressar a isto. A família que reza unida, permanece unida. Não é? Isso foi abandonado. Agora, uma profecia muito importante, que eu gosto muito. Reparem, este escrito é de 1712, o tratado é de 1712. Aliás, também vos posso dizer, já agora, que ao ser de 1712 estava a decorrer a Revolução Francesa, que tinha sido há poucos anos. E então estes livros foram escondidos numa biblioteca comum.
O tratado foi escondido também no biblioteca comum para que não fosse perdido. Esteve lá 130 anos escondido. Quando foram dar a volta àquele baú, em 1842, o padre Rotrou, que era bibliotecário da comunidade de Monfortina, encontrou o escrito, viu nele o pensamento do fundador e que era a letra dele. E foi ter com as comunidades missionárias de Monfortina, os filhos de Sandoria, irmão São Gabriel, dizer: ei, encontramos um tesouro! Era o tratado de São Luís de Montfort. Ele diz no tratado que o demónio ia lançar-lhe as suas garras para que ele fosse destruído, para que nunca viesse a ser conhecido. E durante 130 anos esteve escondido sem ninguém o conhecer. Os primeiros 130. 1712, 1842, 130 anos. Não foi conhecido, não se sabia que existia. Hoje tem mais de 400 edições. O livro não tinha título, faltavam as 8 primeiras páginas, mas tem ajudado muito para a conversão e santificação de muita gente. Há 100 anos, os padres, seminaristas, as famílias, as associações, movimentos da Igreja, toda a gente se consagrava deste método. E há 100 anos a sociedade não era mais santa? Era, não era? Então temos de regressar a isso. Então, uma das minhas profecias preferidas de São Luís é os apóstolos dos últimos tempos. Estamos em 1712. É curioso que em 1846, em La Salette, Nossa Senhora vem falar do mesmo. E usa as mesmas palavras que São Luís usa. Parece que estava a ler o tratado, quando Nossa Senhora fala dos apóstolos dos últimos tempos. E agora, ao Padre Gobi, Nossa Senhora, ao seu coração imaculado, deu-lhe 605 mensagens, disse-lhe quem são os apóstolos dos últimos tempos. Especialmente no último número 605. Nossa Senhora diz-lhe assim: os apóstolos dos últimos tempos são todos aqueles que se consagram ao meu imaculado coração. Vós que vos consagrar e de ser os apóstolos dos últimos tempos. Quem são? Então, Nossa Senhora de La Salette diz: vede se vos reconheceis. Eu dirijo um urgente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos de Deus vivo. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, aqueles que já se me consagraram, a fim de que eu vos conduza ao meu divino Filho. Os que levo nos meus braços, os que têm vivido do meu Espírito. Finalmente chamo os apóstolos dos últimos tempos, e de iluminar a terra, e de mostrai-vos como filhos meus queridos. Quem são estes? Os que se consagram. É muito claro, não é? Eu acho que é muito claro. Sobre os apóstolos dos últimos tempos, no tratado, é porque isto é uma riqueza. Há coisas, por exemplo, ele diz que Deus escondeu a criação de Nossa Senhora dos Anjos. As nossas almas foram criadas por Deus. No momento da fecundação, começa a nascer a célula e a sua multiplicação a formar o corpo. Nesse momento, a alma é infusa nessas células, enviada por Deus. Deus criou Maria e escondeu-a dos anjos. Quando a apresentou os anjos, disse São Luís, os anjos disseram: quem é esta? Isto é uma obra-prima. Até na criação, Nossa Senhora se quis manter escondida dos outros, porque ela só era de Deus e para Deus, era o seu tesourinho. Por exemplo, São Luís diz que São Miguel Arcanjo, no céu, está sempre aos pés de Nossa Senhora, à espera que ela lhe dê uma missão para lhe fazer à terra. Por exemplo, São Luís diz que pela primeira vez Jesus veio ao mundo por ela, a segunda vez também vai vir por ela, a vinda em glória. Através do quê? Do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Que é o que ele diz: quando eu encontrar almas na terra como vós, eu vou vir. Quando fordes outra Maria, eu vou vir. São Luís diz: a primeira vez, Jesus veio por Maria, e é por ela que deve reinar. Está tudo aqui. É uma preciosidade realmente este tratado. Por isso, quem não lê o tratado pode se consagrar, pode, mas não fica a saber tanto como aqueles que o leem, porque é uma preciosidade e uma relíquia, não é? Então, São Luís, no tratado, fala dos apóstolos dos últimos tempos. Por exemplo, no número 56 diz assim: quem são esses servos escravos da Virgem Maria? Serão ministros do Senhor?
Levarão a toda a parte as chamas do amor divino. São setas nas mãos do poderoso. São filhos de Levi. Trarão o ouro do amor nos seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda a parte o bom perfume de Jesus Cristo, o odor da vida para os pobres, os pequenos e humildes, o odor da morte para os grandes, os ricos e os orgulhosos mundanos. Espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna, brandarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demónio e os seus adeptos. São verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das Virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos espólios ao inimigo. Terão as asas parteadas da pomba para irem com reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde o Espírito Santo os chamar, onde levarão o ouro da caridade. Serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ensinarão o caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho. Estamos a viver os tempos da apostasia, hoje na Igreja e no mundo. O abandono deliberado do Evangelho e das suas verdades em todo o mundo. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, isto é, a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na esquerda. Os sagrados números de Jesus e Maria no coração, a modéstia e a mortificação de Jesus em toda a sua conduta. Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os ímpios, os idólatras e os maometanos. Estamos em risco de invasão, não é? Como aconteceu no tempo de Lepanto, em que o Império Otomano invadiu a Europa. O Papa São Pio V pediu que todas as pessoas fizessem jejum, procissões eucarísticas, missas e terços pela Europa toda, e pediu aos impérios de França e Espanha e alguns estados da Itália para fazerem a Santa Aliança. E no dia 7 de outubro de 1751 foi a Batalha do Lepanto. O Império Otomano escreveu no seu relato da batalha que por cima da frota católica estava uma figura humana vestida de sol, Nossa Senhora do Rosário, que lhes deu a força para vencerem a batalha, e não fomos de novo invadidos pelos muçulmanos. O que é que está a acontecer agora na Europa? Mesmo mulheres e crianças que estão a entrar agora, daqui a 20 anos, eles não têm 2 ou 3 filhos ou 1, eles têm 9, 10 e 11. Daqui a 20 anos. Então, só se vai vencer isso com o rosário, senão daqui a 50 anos somos todos muçulmanos. Os muçulmanos diziam aos ingleses: nós vamos ir para o número 10 de Downing Street. Os nossos filhos e netos serão muçulmanos. A ISIS, que tem outro nome, o ISIS, como é que chama? O Estado Islâmico diz que tem 2 objetivos. 2 objetivos. Voltar a reinar na Europa, mas chegar ao Vaticano e pôr a sua bandeira no cimo do Vaticano e degolar o Papa. É o objetivo final deles. O objetivo último e final é fazer isso. Portanto, só há uma coisa, não é? Nossa Senhora em Fátima disse: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus quer. Deus quer. Não sou eu nem os homens. Deus quer. As últimas, o terço e a devoção ao meu imaculado coração. São os últimos remédios. Se fizerem o que eu vos disser, tereis paz. Se não vai vir outra guerra pior. Vai outra guerra pior. Então são os últimos. E diz a Santa Faustina: a última tábua de salvação para o mundo é a minha misericórdia. Já em 33. Acabou. Misericórdia, terço e coração de Maria. Jesus e Maria são as últimas, não é? As últimas. Então, qual é, para terminarmos esta partezinha, dos números 49 ao 53, o papel especial de Maria nos últimos tempos? Santo Elias, no século IX a.C., no Monte Carmelo, 80 km a norte de Jerusalém, junto ao mar Mediterrâneo, Santo Elias, o profeta Elias, viu Nossa Senhora como menino sobre o Monte Carmelo, e aí nasceram os carmelitas. Há dias na televisão, eu vi isto lá no monte, muito aquelas bom. serras, Foi aí que começou. que eles
fizeram lá subterrâneo. Aí é que começou. Então, papel especial de Maria nos últimos tempos. Diz ele, a salvação do mundo começou por Maria e é por ela que a salvação do mundo se vai consumar. Na segunda vinda de Cristo, Maria tem de ser conhecida e deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Ela fará conhecer, amar e servir Jesus, uma vez que já não há razões que o levem a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. Porque é ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo. Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus o seja também. Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça, nestes últimos tempos. Em misericórdia para conduzir e receber com amor os pobres pecadores extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força para se opor aos inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair por meio das promessas e ameaças todos os que lhe forem contrários. Finalmente, ela deve brilhar em graça para animar e suster os valentes soldados e fiéis servos de Jesus Cristo que combaterão pelos seus interesses. Maria deve ser terrível para o demónio e os seus sequazes. Número 52. Satanás, sendo orgulhoso, sofre intimamente mais em ser vencido e esmagado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade dela humilha-o mais que o poder divino. Depois, porque Deus deu a Maria um poder tão grande sobre os demónios que eles temem mais um único dos seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos e uma só das suas mais ameaças, mais do que qualquer tormento. Um dia perguntaram ao demónio qual era a música que ele mais detestava. E ele disse, o terço. Porque no mundo estão sempre a cantar essa cantilena. Uma acaba de dar o terço, o outro começa. E eu detesto essa música. Eva, a obedecer à serpente, perdeu consigo todos os filhos e entregou-os ao demónio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade, disse Santo Ireneu de Leão.